Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau e vou continuar falando sobre o método de completar quadrado, tá? Que é uma estratégia utilizada para resolver equações do segundo grau, que são equações completas. Na última aula eu já dei uma introdução, já falei, mostrei alguns exemplos. Hoje eu vou só lembrar dois exemplos que já foram feitos na última aula, dar um desafio e um exercício para vocês. Bora lá? Bom, então os exemplos aqui já foram apresentados na última aula, vocês já copiaram, então não precisa se preocupar em copiar novamente, tá? Eu tenho uma equação x ao quadrado menos 6x mais 7 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, do segundo grau completa. Por que que ela é completa? Porque tem um termo multiplicando x ao quadrado, um termo multiplicando x e um termo independente, né? Lembrando que a definição de uma equação do segundo grau é feita da seguinte forma: é toda sentença matemática escrita nesse formato em que A é diferente de zero. Ok? Então, tem um número que multiplica o x ao quadrado, que eu chamo de A, nesse caso 1. Um outro que multiplica x, que eu chamo de B, no caso menos 6. E um termo independente C, igual a 7. Toda vez que os valores de A, B e C forem todos diferentes de zero, a gente diz que a equação é completa. Tá? Bom, a gente já viu algumas resoluções por fatoração. Nesse caso aqui, isso daqui não tem um fator como evidência, tá? Não pode ser agrupamento, não é diferente de 2 quadrados e não é um trinômio quadrado perfeito. Mas eu vou forçar que isso aqui vire um trinômio quadrado perfeito, da seguinte forma: eu vou passar primeiramente o 7 para lá, né? E vou colocar um número aqui de forma que se x ao quadrado menos 6x mais esse número seja um trinômio quadrado perfeito, tá? Como que eu vou adivinhar que número eu vou colocar aqui? Bom, a gente sabe que um trinômio do quadrado perfeito, né? Ele é definido da seguinte forma. Por exemplo, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a a mais b ao quadrado. Então, quando eu desenvolvo aqui, ó, esse aqui é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Para desenvolver isso, eu preciso saber quem é a, quem é o b. Tá? Nesse caso aqui, o meu a, comparando isso aqui, seria a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso é x. Tá? O meu b eu não sei, mas eu sei que esse termo do meio aqui, 2ab, que é esse 6x aqui, ele é duas vezes o a, que é esse termo aqui, vezes o b, que no caso é uma interrogação, tá? Bom, mas se eu entender que esse menos 6x é igual, né, vou ignorar o sinal, esse 6x é igual a 2 vezes x vezes alguém, eu consigo descobrir quem é esse alguém. Esse alguém é 3, tá? Então, b vai ser o meu 3. Aí eu só preciso lembrar que aqui em cima fica o termo ao quadrado, né? Lembrando que aqui, ó, é b ao quadrado. Mas de uma forma bem prática, pessoal, é só a gente pensar o seguinte. Ó, você extrai a raiz do primeiro, você vai encontrar um valor. Aí você vai dividir esse valor aqui por duas vezes esse daqui. Então, seria 6x dividido por duas vezes x. Corta x com x, sobra 3. Aí você inclui esse 3 ao quadrado somando os dois lados da igualdade. Por que que eu tenho que somar o mesmo valor dos dois lados da igualdade? Porque existe um princípio de equivalência chamado princípio aditivo de uma igualdade que diz que se eu somar o mesmo termo dos dois lados, eu posso sim, tá, manter a igualdade verdadeira. Bom, aí, após incluir esse 3 ao quadrado dos dois lados, tá, isso daqui se torna um trinômio do quadrado perfeito. Raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro, tá? Aqui primeiro eu calculei o 3 ao quadrado, que é 9, e aqui eu fatorei. Então, raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro. Isso elevado ao quadrado, e aqui eu fiz 9 menos 7. Ao chegar nesse ponto aqui, eu vou utilizar da seguinte estratégia. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Tá? Existe uma outra estratégia para se fazer isso também, utilizando o módulo, mas eu vou utilizar essa daqui. Só que eu preciso lembrar o seguinte, que quando o número está elevado ao quadrado, antes de extrair a raiz aqui, quando o número está elevado a um quadrado, tanto faz se ele é positivo quanto negativo, o resultado sempre será positivo. Então, eu posso ter duas respostas aqui, uma positiva e outra negativa. Então, eu vou colocar o mais ou menos aqui e a raiz quadrada assim dos dois lados. Esse 2 vai cancelar com essa raiz aqui, vai sobrar x menos 3, igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, mais ou menos aqui surge de quê? Que aqui eu posso ter dois valores como resposta, um positivo e outro negativo. Bom, aqui eu tenho implícito duas equações, x menos 3 é igual a raiz quadrada de 2 e x menos 3 é igual a menos raiz quadrada de 2, tá? E aqui tem um erro aqui,
que aqui é 3. Tá, pessoal? Eu não corrigi esse erro, pelo jeito da última aula. Bom, o que vai acontecer agora é que eu vou passar o 3 para lá e vou isolar o x nos dois casos. Então, ele vai passar como mais 3. E aí, a gente finaliza a equação, porque eu não tenho como somar raiz quadrada mais 3. Então, as respostas ficaram: x é igual a menos raiz quadrada de 2 mais 3, está aqui na primeira, e x é igual a raiz quadrada mais 3. Ok? Um outro exemplo aqui. A ideia é a mesma, tá? Eu vou passar o 5 para o lado de lá, e aí eu faço a seguinte pergunta. 4x dividido por 2 vezes a raiz desse número. A raiz desse número é x. Bom, cancela x com x, 4 por 2 vai dar 2. Então, já descobri quem é essa interrogação aqui. E aí eu levo o quadrado dos dois lados. Tá? Feito isso, eu calculo 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui, raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro, ao quadrado. Coloquei uma linha mais porque eu resolvi do lado direito aqui agora, tá? E aí, eu teria que agora fazer o mesmo processo, extrair raiz quadrada. Só que existe uma característica das potências de expoentes par, que o resultado dela é sempre positivo. Então, não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 1. Conclusão, é o que não tem solução. Tá? Bom, o desafio agora seria fazer a mesma coisa com essa equação aqui. Qual que é a diferença entre essa equação e as anteriores? Que nessa equação aqui, ó, o valor que está aqui, ele não é par. Tá? Então, na hora que eu fizer assim, 5x dividido pela raiz quadrada, 2 vezes a raiz quadrada disso, eu vou cortar x com x e vou sobrar com 5 meios. Ou seja, eu não vou ter o número inteiro, tá? Mas tem algum problema? Não, tá? Apesar daqui ser 5 meios, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 meios dos dois lados, ao quadrado. Não esqueçam disso. Desculpa que não ter falado, tá? Feito isso, pessoal, eu falei que era um desafio, mas eu acabei resolvendo, né? Não tem problema. Se quiser pausar o vídeo e terminar a resolução, ótimo. Se não, acompanhe aqui, porque terá outros exemplos desses para vocês fazerem hoje. Bom, aqui eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro, tá? Ao quadrado. Aqui vai ficar 6 mais 24. Lembra que 6 é sobre 24, né? Na verdade, não sobre 24, desculpa. Eu vou tirar o MMC aqui. Seria 4, aí vai ficar 4 dividido por 1 vezes 6. Isso dá 24 mais 25. Daí surge 49 quartos, tá? O que eu queria falar, eu engasguei, foi o seguinte. Eu preciso do denominador 4, não é? Então, eu pego o número que dividido por 6 dá 4. Esse seria o 24. Dividir por 4 dá 6, desculpa. Eu posso trocar esse 6 por 24 quartos. Aí fica fácil somar aqui, né? Mas tirando a MMC também vai ficar fácil. Bom, o que eu vou fazer, o processo aqui é análogo aos anteriores, é como se eu passasse esse expoente aqui para lá como mais ou menos raiz. Ao invés de eu ficar colocando raiz do lado de cá, mais ou menos do lado de cá, eu simplesmente faço isso. Imagina que esse expoente está passando com a operação inversa. O inverso da potência é raiz. Então, eu vou extrair raiz quadrada desse número. Lembrando que, como um valor positivo quanto outro negativo ao quadrado dão a resposta 49 quartos, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Tá? Bom, raiz quadrada de 49 é 7, de 4 é 2, então eu tenho 7 meios. De novo, eu tenho mais e um menos, vou ter que fazer duas equações. A primeira, x mais 5 meios é igual a menos 7 meios. Se eu passar os 5 meios para lá, pessoal, ele vai ficar menos 5 meios, tá? E menos 5 meios com menos 7 meios, mesmo denominador, soma 5 com 7 dá 12. Menos 12 sobre 2, menos 6. Agora eu vou trabalhar com mais 7 meios, né? Vou passar para lá, vai fazer uma subtração. Vai ficar 7 meios menos 5 meios. E isso vai dar 2 inteiro, 2 sobre 2, que é 1 inteiro. Então, essas passam a ser as minhas soluções. Ok? Futuramente, a gente vai ver, ou vai relembrar, né, o produto de Steven aqui, para a gente poder ficar testando aqui, tá? Por exemplo, esse termo aqui é a soma das raízes, e esse daqui é o oposto da soma das raízes, e esse aqui é o produto das raízes, ó. O produto das raízes é menos 6 vezes 1, então dá menos 6. E a soma das raízes é menos 5. Troca o sinal, fica mais 5, que é o oposto. Mas a gente vai recordar isso futuramente, tá? Por enquanto, vamos concentrar nessa fórmula de resolução. Então, pessoal, ó, o que eu faço? Olho para a equação. Se ela não for um trinômio do quadrado perfeito, eu passo o termo independente para o lado de lá. Depois, eu vou acrescentar dois números, né, ou o mesmo número elevado ao quadrado dos dois lados. Como que eu vou adivinhar que número é esse? Eu pego isso daqui e divido por 2 vezes esse daqui. Tá? Aí, depois disso, a gente fatora,
passo o expoente para lá como mais ou menos raiz quadrada, tá? E aí separo em duas equações. Se vocês vão ter que praticar um pouquinho para fazer esse tipo de exercício. Então, a proposta é fazer o exercício 7 da página 41. Mas eu vou fazer só mais um exemplo, tá? Esse eu vou fazer um pouco mais direto. Então, olha só, pessoal. Primeiro passo, eu preciso passar o 7 para lá. Segundo passo, eu preciso tirar a raiz quadrada desse termo, raiz quadrada desse termo é x, e vou fazer o seguinte, 2x, que é esse termo aqui, dividido por 2 vezes esse daqui, ó. Vou até colocar entre parênteses. Perceba que isso dá 1, então eu vou somar 1 ao quadrado dos dois lados. Então, por isso que eu já fiz ela direto, tá? As minhas resoluções vão ser sempre direto assim, ó. Então, eu passei simultaneamente esse 7 para o lado de lá e somei 1 ao quadrado dos dois lados. Só que 1 ao quadrado é 1, então ficou parecendo que eu só somei 1 de cada lado. Na verdade, eu estou somando 1 ao quadrado, tá? Bom, isso daqui vai passar a ser um trinômio do quadrado perfeito. Eu vou fatorar isso e vou fazer essa operação aqui. Ao fatorar isso, raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro, eu passo a ter x menos 1 ao quadrado igual a menos 6. Só que, de novo, nenhum número ao quadrado é negativo. Conclusão, a solução é um conjunto vazio. Tá? Vou fazer mais um, porque esse não deu uma resposta completa. Eu não cheguei num resultado que não fosse vazio. De novo, olha para essa equação. Eu vou passar o 20 para lá e vai ficar positivo. E aí eu vou fazer a seguinte divisão. 8x dividido por 2 vezes a raiz desse, tá? Por enquanto, está sendo sempre x. Mas vai haver casos que o valor da raiz quadrada disso não vai ser exatamente x. Vai ser, às vezes, 2x, 3x, tá? Nesse caso, eu vou cortar x com x, vai sobrar 8 sobre 2, que é 4. Então, eu vou somar 4 ao quadrado dos dois lados. 4 ao quadrado é 16. Então, somo 16 ao quadrado dos dois lados. Depois que eu adivinhei que número é esse aqui, o processo é sempre o mesmo. Fatora o lado esquerdo e faz a operação do lado direito. Tá? Raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro, ao quadrado. Aqui, 20 mais 16, 36. Esse expoente é como passasse para lá como mais ou menos raiz de 36. Então, ele deixa de existir aqui e passa para lá com mais ou menos raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, agora eu dividi em dois casos, x menos 4 igual a menos 6, x menos 4 igual a mais 6. Eu vou passar o menos 4 para cá, ele vai ficar positivo. E aí eu faço a operação, chego x igual a menos 2. Vou passar novamente, ele vai ficar positivo. 6 mais 4 igual a 10. Tá? Solução, menos 2 e 10. De novo, se vocês estiverem lembrando do método Steven, aqui, ó. Esses dois números aqui, ó. Esse daqui é o produto das raízes. E esse daqui, ó, é a soma, o oposto, né? Vou pôr aqui um menos e abrir aqui, vou escrever soma, que não vai dar para escrever oposto não, tá? Mas isso só quando x é igual a 1. Depois a gente vê métodos em que isso daqui não é igual a 1, beleza? Então, olha só, 10 vezes menos 2, menos 20, tá aqui o produto. 10 com menos 2 dá 8 positivo, troca o sinal, menos 8. Então, quer dizer que eu acertei a questão. Essa é uma forma de vocês verificarem. Então, pessoal, gostaria muito que vocês agora pausassem o vídeo e tentassem resolver os restantes, né? Os exercícios restantes da questão 7. Aqui já começa com ímpar, hein? Já vai aparecer frações aí. Pausa o vídeo, tente fazer. Se você ainda tiver com dúvida, vá slide por slide tentando resolver e fazer o processo semelhante ao meu. Ok? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pausa o vídeo aí, pessoal. Bom, considerando que vocês já fizeram, vamos para a correção. Então, olha só. Nesse caso aqui, para descobrir quem eu vou somar dos dois lados, né? Eu pego 7x e divido por 2 vezes a raiz quadrada desse, que é x. Vai cancelar esse com esse, então dá 7 meios. Esse 7 meios ao quadrado, eu vou somar dos dois lados, tá? Deixa eu tirar aqui ao quadrado, porque senão fica uma equivalência equivocada. Então, 7 meios ao quadrado é 49 quartos. Então, vai ser 49 quartos somados dos dois lados, além de passar esse 2 para o lado de lá. Aqui eu posso fatorar, raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro. Vai ficar assim. Aqui eu tiro a MMC, que é 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes menos 2, menos 8. Eu vou resolver isso aqui, vai dar 49 menos 8, vai dar 41. E agora esse expoente que está 2 aqui, passa para lá como mais ou menos raiz quadrada de 41 quartos. Lembrando que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes, ou seja, eu posso tirar a raiz do numerador e denominador separado. O numerador não tem raiz, mas o denominador tem. Tá? É 2. Nesse momento eu vou separar. Eu vou colocar um valor positivo e outro negativo, né, à direita, e aí eu vou passar os 7 meios para a direita. Como é que eu vou ter uma raiz? Não vai ter como somar, tá, pessoal? Então, eu vou deixar só indicado. Então, raiz de 41 sobre 2, mais 7 meios, e menos raiz de 41
sobre 2 mais 7/2. Se você quiser, como os denominadores são iguais, você pode juntar eles assim, ó, deixar um denominador só, mas é opcional, tá? Então, essa aqui seria o caso mais difícil que vocês teriam de resolução pelo método de completar quadrados. Bom, aqui vai uma dica. Olhe para essa equação aqui e perceba que 3, 15 e 3 são todos múltiplos de 3. Então, eu posso dividir por 3, tá? A equação. Toda vez que vocês perceberem que os coeficientes A, B e C têm um múltiplo, não um divisor comum, façam divisão, porque isso reduz as contas. Não quer dizer que vai fazer você acertar ou errar, mas diminui os valores, tá? Bom, vou passar 1 para lá e, de novo, eu tenho 5x, que é esse termo aqui, e vou dividir por 2 vezes a raiz desse, que é x. Vou ter os 5/2, vou ter que trabalhar com frações. Lembrando que na hora de somar é esse termo ao quadrado, tá? Então, vai ficar 5/2 ao quadrado dos dois lados, além de passar esse 1 para o lado de cá negativo. Bom, o que vai acontecer aqui? Que do lado esquerdo eu posso fatorar e do lado direito eu vou ter que fazer essa soma tirando o MMC. Aqui, raiz do primeiro x, sinal do segundo mais, raiz de 25/4 é 5/2. Do lado direito, eu coloco 1 aqui, tiro MMC4 dividido por 1 dá 4 vezes menos 1, menos 4. Vou fazer a soma de 25 menos 4, vai dar 21. E vai acontecer igual a questão anterior, tá? Eu não vou ter uma raiz exata. Mas eu vou tirar esse expoente 2 para o lado de lá, ele vai virar mais ou menos raiz quadrada de 21/4. 21 não tem raiz, mas 4 tem. E aí eu monto a equação em dois casos. X mais 2 igual a mais raiz quadrada de 21 sobre 2. E x mais 5/2, eu acho que eu falei errado, 5/2 é igual a menos raiz quadrada de 21 sobre 2. Eu vou passar esse 5/2 para lá e vai ficar negativo tanto aqui quanto aqui, tá? E aí eu vou ter essas respostas. De novo, como eu tenho o mesmo denominador, eu posso escrever de forma resumida assim. Tá? Eu opto sempre por colocar o menor valor à esquerda e o maior à direita. Mas se você inverter, isso não tem problema. Tá? Letra E e letra F já vão ser valores um pouquinho mais fáceis, porque esse valor aqui é par. Toda vez que ele for par, isso facilita as minhas contas, tá? Então, eu tenho 12x dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Isso vai dar 6. Vou somar 6 ao quadrado dos dois lados, tá? Além de passar o 20 para lá. 6 ao quadrado é 36. Ao fatorar aqui, eu vou ter raiz do primeiro x, sinal do segundo mais, e raiz de 36, 6. 36 menos 20, 16. Esse expoente vai passar para lá como mais ou menos raiz de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E aí eu vou agora ter x mais 6 igual a menos 4, ou x mais 6 igual a mais 4. Passando o 6 para a direita, ele fica negativo, menos 4 com menos 6, menos 10. Passando o 6 para lá, vai ficar negativo. 4 menos 6, menos 2. Eu não fiz essa conferência nas anteriores, porque daria muito trabalho para fazer a verificação da soma do produto, né? Mas aqui dá, ó, tranquilo, ó. Menos 2 vezes menos 10 mais 20, produto. E aqui, ó, é a soma com o sinal trocado. Então, soma esses dois, dá menos 12, troca o sinal, mais 12. Tá? Então, toda vez que os valores forem inteiros, é fácil fazer a verificação. Tá? Sempre é possível fazer a verificação, mas quando os valores são inteiros, você consegue fazer isso mentalmente. Bom, vou passar o 15 para lá e, ao mesmo tempo, eu faço a divisão de 8x por 2x. Da onde surgiu esse 2x? 2 vezes a raiz desse. Tá? Isso vai dar 4. Vou somar 4 ao quadrado ou 16 dos dois lados. Tá? Então, somei 16 dos dois lados, além de passar o 15 para lá. Aqui eu vou fatorar, raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro. Vai ficar x menos 4, e aqui ficou mais 1. Esse expoente 2 vai para lá como mais ou menos raiz. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou ter duas equações, x menos 4 igual a menos 1, x menos 4 igual a mais 1. Passando 4 para a direita, ele fica positivo, 4 menos 1, 3. Passando de novo o menos 4 para a direita, ele fica positivo. Sumiu 1 aqui, não sei por quê. Mais 4, 5. De novo, 15 é 3 vezes 5. E 3 mais 5 é 8. Troca o sinal, vira menos 8. Tá? Bom, letra G, de novo vai dar um pouquinho de trabalho, porque aqui o resultado é ímpar, né? Então, eu tenho 13x dividido por 2 vezes a raiz do primeiro, que é x. Percebam que está sendo x em todos, né? Vou cortar esse x com x e vou somar 13,5, que eu vou somar dos dois lados ao quadrado, ou seja, 169 sobre 4. Além disso, vou passar o 42 para lá, negativo. E aí, pessoal, aqui do lado esquerdo eu já consigo fatorar. Raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro. Lembrando que esse valor aqui é o mesmo daqui, né? Aqui eu vou tirar o MMC, 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 42, menos 168. O resultado disso vai ser 1/4. Esse expoente aqui
2, né? Vai para lá como mais ou menos raiz. A raiz quadrada de 1 eu sei calcular, a raiz quadrada de 4 eu também sei calcular, que é 1/2. Bom, o que eu vou fazer agora é separar essas duas expressões. Eu tenho x mais 13,5 igual a 1/2 ou x mais 13,5 igual a menos 1/2. Esse 13,5 vai passar negativo. Então, vai ficar, na verdade, como o denominador é o mesmo, vai ficar o quê? Menos 13 mais 1, né? E isso dá menos 12. Menos 12 sobre 2, menos 6. Aqui à direita vai acontecer a mesma coisa, só que agora os dois são negativos, então vai somar os módulos, né? E mantendo o sinal, menos 14 sobre 2, que é menos 7. De novo, ó, menos 6 vezes menos 7 é mais 42. Olha o mais 42 aqui, ó. Quando eu somo menos 6 com menos 7, dá menos 13. Troca o sinal, mais 13. Lembrando sempre que esse raciocínio é quando o A é igual a 1, tá? Bom, letra H, né? Exercício infindável. De novo, o valor aqui é ímpar. Então, eu faço 3x sobre 2 vezes a raiz desse, que é x. Isso vai dar 3/2. Eu vou somar, então, 9/4 dos dois lados, além de passar o 4 para lá positivo. Fatório aqui do lado esquerdo. Raiz do primeiro é x, sinal do segundo é menos. Raiz quadrada de 9/4 é 3/2. Isso ficou ao quadrado. MMC aqui, 4 dividido por 1 vezes 4 dá 16. 16 mais 9, 25. Pelo menos aqui as raízes são exatas, né? Raiz quadrada de 25/4 é 5/2. Então, fico com mais ou menos 5/2. Eu vou ter as duas equações aqui agora, né? Não precisava ter repetido aqui. E aí, esse menos 3/2 vai passar para cá como mais 3/2. Então, vai ficar 5/2 mais 3/2, que é 8/2, que é igual a 4. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ele vai passar para lá como mais 3/2, só que agora menos 5 mais 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. De novo, 4 vezes menos 1 é menos 4. Ó, menos 4 aqui, ó. 4 menos 1 é 3, troca o sinal, menos 3. Bom, letra I e letra J. Aqui facilita a nossa vida, porque os valores do termo do meio aqui são positivos, né? Ó, são pares, então vou fazer 4x dividido por 2 vezes x aqui, isso vai dar 2. Vou somar 2 ao quadrado dos dois lados, além de passar o 12 para lá com o sinal trocado. Aqui vou fatorar, então raiz do primeiro, sinal do segundo e raiz do terceiro. Isso é igual a 16, que é 12 mais 4. Esse expoente vai passar para lá como mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4. Eu vou ter duas equações agora, x mais 2 igual a menos 4, x mais 2 igual a mais 4. O 2 passa para lá, fica negativo, menos 4 com menos 2, menos 6. E na segunda equação, 4 menos 2 dá 2. De novo, vamos verificar? 2 vezes menos 6 dá menos 12. Está aqui, menos 12. 2 menos 6 dá menos 4. Troca o sinal, mais 4. Está ali. Tá? Aqui eu vou dividir o 2x sobre 2x, porque é isso aqui dividido pelo dobro da raiz desse. Isso vai dar 1. Vou somar 1 ao quadrado dos dois lados, que é 1. Além de passar o 15 para o lado direito, com o sinal trocado. Tá? Bom, do lado esquerdo vai ficar raiz do primeiro x, sinal do segundo menos, raiz do terceiro 1. Isso ao quadrado. E do lado direito vai ficar 15 mais 1, que é 16. Vou passar esse expoente para lá como mais ou menos raiz de 16, que é 4. Então, vou ter duas equações, x menos 1 igual a menos 4, x menos 1, desculpa, é igual a mais 4. Passando 1 para lá, ele vai ficar positivo, menos 4 mais 1, menos 3. Passando para lá, esse menos 1 ele vai ficar positivo, 4 mais 1 igual a 5. Vou verificar, 5 vezes menos 3, menos 15 está aqui. 5 menos 3 dá mais 2, troca o sinal, fica menos 2. Ok? Pessoal, ufa, né? Que o dia comece bem e termine melhor ainda. Muito obrigado, tenha uma excelente semana e a gente se encontra na próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.